Texto extraído do livro Cartas de Jesus para sua noiva. Memoráveis arrebatamentos. Porta do Oriente. Sala das Nações. Sala do Governo. Ao chegar próximo ao anjo de braceletes na cor lilás, ele entregou-me a chave daquela porta. Embora a porta já estivesse cerca de 80% aberta, eu tive que acionar a chave na fechadura da mesma, como forma de identificação. Havia no piso da porta uma tela como de um computador que colhia informações do andar da noiva. Além da identificação do andar da noiva, eu, na representação da mesma, tive que dizer, como senha de identificação da voz da noiva, a seguinte frase: Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor, e o meu amado reina. Após dizer a senha e ser reconhecida a minha voz, desceu do alto daquela porta uma grande bandeira do avivamento, abrindo-se totalmente e eu entrei. Logo percebi que eu estava na Sala das Nações, que é interligada à Sala do Governo dos Céus. Um anjo ajeitou nos meus ombros uma capa. O Espírito Santo, naquele momento, me levou a discernir que aquela grande bandeira do avivamento tinha ligação com a bandeira do Brasil avivado pelo Espírito Santo. Entrei pela Sala das Nações e, ao caminhar, percebi que o piso era formado por blocos de ouro transparente. Nas laterais havia bandeiras coloridas, diversificadas e mescladas entre si. Era uma sala muito longa, a perder de vista. Ao lado de cada bandeira há um ser celestial que cuida delas, sendo que cada bandeira tem ligação com os diversos ministérios de Jesus, igrejas, no Brasil e no mundo. Depois de passar pelas bandeiras na Sala das Nações, fui levada para outra repartição onde havia uma pequena mesa redonda, como que de cristal, ao meio de duas outras mesas semicirculares, de modo que havia um vão entre elas de um lado e de outro, um vão de acesso ao meio, onde estava a primeira mesa, a pequena. Em ambas as mesas eu pude ver tecnologias celestiais semelhantes a microcomputadores pessoais, embutidos para cada representante dos líderes ali assentados, os quais são os 70 líderes dos exércitos do céu, 70 na plenitude dos números de Deus. Eles foram convocados por Deus para fazerem parte da Assembleia Celestial do Avivamento. Entre os líderes representantes daquela Assembleia Solene do Céu estavam os 24 anciãos, de vestes brancas com bordados em ouro, sendo que os representantes exerciam suas funções hierarquicamente. Naquela Assembleia Celestial estavam sendo votados e aprovados os diversos locais terrestres onde o grande e último avivamento se expandiria. Cada representante líder recebia mapas estratégicos de atuação dos anjos nos diversos cantos da Terra. Havia mapas territoriais e espaciais. E sobre a pequena mesa de cristal que ficava no meio do salão, foi colocado um grande mapa mundial. Após ser esticado, ficou como uma grande tela de imagem de um computador, ou seja, o rolo era portátil, porém computadorizado. Observei então que pontos de luz de fogo se acendiam no mapa, à medida que o ancião líder da Assembleia Celestial do Avivamento tocava com o seu dedo indicador. E muita ênfase era dada por ele ao tocar no mapa do Brasil. O mais interessante foi quando ele tocou a região central do Brasil, abrangendo o Triângulo Mineiro. Imediatamente as chamas ficaram mais fortes e se espalharam. E as chamas dos outros lugares do Brasil aumentaram de tamanho, como em Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e outros. Pequenas luzes naquele mapa se acenderam por todo o Brasil, o pé direito do avivamento, disse o Senhor. E de repente uma grande explosão de avivamento aconteceu nas regiões litorâneas da região sudeste do Brasil, alcançando uma maior intensidade de chamas de fogo do avivamento no estado do Espírito Santo. E assim, grandes explosões do avivamento alcançavam o Oceano Atlântico, saindo faíscas de fogo lançadas à distância por todo o mundo,
acentuando-se uma grande chama do avivamento na Europa. O coração do avivamento, disse o Senhor. E tudo acontecerá rapidamente. Enquanto o ancião líder ia mostrando as chamas do avivamento no mapa mundial, os demais componentes da Assembleia Celestial do Avivamento iam recebendo as informações em seus respectivos dialetos celestiais, podendo ao mesmo tempo ver as chamas se acenderem no mapa mundial através das telas computadorizadas que estavam sobre suas mesas. Assim, planos e estratégias sobre o avivamento foram detalhadamente traçados. Em dado momento, o anjo líder ancião disse: o carro-chefe do avivamento é a santificação. Deus é lealdade e justiça. Ele não negocia com o pecado. E sem santificação do povo de Deus, não há avivamento. 1 Tessalonicenses 5:23. Presenciei também que naquela assembleia os líderes ligados à justiça recebiam instruções legalistas do reino para combater a injustiça. Os anjos do exército da justiça do reino dos céus foram designados para proteger os guerreiros estrategistas da terra na realização de atos proféticos. Assim, vi filhos, profetas e guerreiros de Deus se posicionando em frente de estabelecimentos da justiça brasileira, como judiciários, ministérios públicos, assembleias legislativas, palácios de governo, embaixadas, delegacias, entre outros. Entre os estrategistas terrestres, diversos atos e votos eram feitos. Entre eles, o astar simbólico de bandeiras do avivamento, marchas proféticas, toques de chofar, oração e choro vestidos de pano de saco, voto de nazireu, voto de cabeças raspadas, entre outros, sendo que a cada grupo estrategista da terra, o Espírito Santo de Deus testificará os votos e os atos proféticos a serem realizados. Assembleia Celestial do Avivamento. Embora aquele salão já fosse bastante iluminado, todos os componentes da Assembleia Celestial ali reunidos pararam repentinamente suas atividades, dado que começou a trovejar e a relampear, ocasionando o aumento da claridade. Foi quando vi chegando uma luz extremamente forte naquele salão. E imediatamente todos que ali estavam se prostraram de joelhos em reverência à santidade do grande Eu Sou. Havia muita luz por onde o grande Eu Sou caminhava e um arco reluzente de onde ele surgia. Todos os anjos ali ficaram cheios da sua glória, sendo que alguns eram dispensada maior intensidade de luz e poder, de acordo com a missão designada pelo Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou. O arcanjo Miguel, autorizado por ele, condecorava com estrelas e brasões de honra aqueles anjos líderes do avivamento. Representando a noiva de Jesus, eu me encontrava sentada num assento real, observando o que acontecia naquela Assembleia Celestial do Avivamento. Em dado momento, ao presenciar do outro lado o brilho forte do trono do Rei Jesus, em seu resplendor celeste, o meu coração de noiva começou a palpitar, e dos meus olhos saíram muitas lágrimas. O anjo trouxe para mim um lenço branco, que de tanto chorar ficou molhado. Era choro de saudades, pois naquele momento eu queria correr para o local onde estava a luz brilhante do trono de Jesus. Inconformada, eu queria estar com ele e jamais deixá-lo. Porém, o anjo ao meu lado disse: "Acalma-te, aguarde só mais um pouco de tempo." Então aquele anjo pegou o lenço encharcado pelas minhas lágrimas e pediu permissão a 3 autoridades angelicais que ali estavam para levá-lo até o noivo rei, que estava sentado no trono. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Apocalipse 22:3. Ao pegar o lenço com as lágrimas da noiva, o noivo Jesus bradou: "Amada minha, pomba minha, eu te amo." E assim, com voz de trovão, ordenou que fosse lido o edital do livro do rei. Então, um anjo de veste listrada, vermelha e prateada,
de calça afofada, com um chapéu contendo uma pena prateada de águia, leu o edital que estava num rolo dizendo: os tempos longínquos se passaram. Eis aí o dia aceitável do Senhor. Ide, avivai, batalhai, filhos de Deus. Passai as vossas foices e colheis os trigos que já estão maduros. Ampliai os vossos celeiros, enchei-vos todos do azeite do Espírito Santo. Eis o tempo da colheita, tempo de amassar as uvas no lagar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos os presentes naquela Assembleia Celestial do Avivamento diziam: Amém. E os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus e do Cordeiro diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, os 70 representantes líderes dos exércitos do céu, também presentes naquela Assembleia solene, começaram um grande louvor de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E outros anjos entraram na sala dançando e exaltando ao Senhor. De cabeça um pouco baixa, por ter receio de erguê-la, a noiva observava os acontecimentos atentamente. Ela se sentia acuada, pois temia a reação do mundo terrestre. Mas o anjo que estava ao seu lado a exortou dizendo: precisas confiar e guerrear. Todos os eleitos precisam se posicionar. Não estás só. Tu tens o Espírito Santo Consolador. Ele conduzirá e direcionará todo o avivamento. Apenas se santifique, noiva. Sede fiel e obediente, e alcançarás a abastança do reino celeste.